Boa noite a todos, Peralta aí falando. Hoje é segunda-feira, dia 24. Vou dar início aí ao meu bate-papo sobre o mercado, dando aí a minha visão sobre o Bovespa e alguns papéis que eu acho interessantes dentro da nossa metodologia de teoria de Elliott Down ou teoria de pivôs, feito algumas modificações ou acrescentando algumas coisas que eu fiz ao longo aí da minha experiência como trader. Bom, indiscutivelmente não há como se negar de que o Ibovespa está rompendo a sua linha de tendência de baixa, certo? Isso é o primeiro passo para que você tenha a mudança de tendência. Na ordem você tem rompimento da linha de tendência de baixa, formação de um fundo mais alto e posteriormente o rompimento desse topo. Estudando os subciclos dessa onda, a gente esperaria então que essa onda aqui, olha, se confirmando a mudança de tendência, essa onda pequena projeta 58, 848, 61 e 64, mais lá 70 mil pontos, correto? Essa aqui seria a 1 da 1, correto? Então seria a 1 da 1. Aqui nessa região vai haver uma grande resistência. A gente num gráfico semanal a gente vai conseguir ver que vai haver briga nessa região. Se a gente botar num gráfico mensal também a gente vai ver que vai ter briga aqui. Por quê? Porque foi um grande suporte perdido. Então essa região aqui entre 58 e 61 mil pontos é uma área interessante para quem está comprado realizar suas posições, certo? Vamos passar então para Petro 4. Petro 4 hoje gerou aí uma entrada, houve um aumento de volume. Eu particularmente não dou muita importância a volume, tá? Mas houve aqui o rompimento, apesar de que esse rompimento é o tipo do rompimento que eu não gosto, porque se vocês notarem, foi esse pivôzinho aqui, um pivô formado abaixo da linha de tendência de baixo, então eu preferiria que esse movimento voltasse para cá. Petro, como se diz, realmente está difícil de andar. A Vale vai encontrar aqui uma resistência importante nessa região aqui, olha, de 40 e 38, e no momento eu não vejo entrada no papel, porque ela, inclusive, quando a gente passar para os 60 minutos, a gente vai ver que esse movimento aqui, vamos botar assim, esticou muito nos 60 minutos. Tá? Então realmente eu acho complicado a gente operar esse papel aqui nesse exato momento. Tá? O que a gente poderia fazer com o Vale? A gente poderia fazer o seguinte, dentro da metodologia que a gente tem, e imaginando que neste movimento aqui houve, olha, vamos reparar esse movimento aqui, ó, e a gente vai buscar que aqui se faça um movimento mais ou menos igual, tá? Então eu esperaria que esse movimento aqui voltasse aqui a essa faixa de preço. Se a gente botar nos 60 minutos a gente também vai conseguir ver isso, apesar de que esse fundo foi formado abaixo aqui, mas... E aí você vê que coisa interessante, como esse fundo foi formado abaixo, olha o que aconteceu. O movimento não passou de um 61,8%, ou seja, isso aqui era um ABC corretivo. Então eu acho que para comprar, a gente arriscar uma compra de Vale, a gente teria que esperar aqui um retorno a essa faixa entre 38,11 e 38,52. Os osciladores estão muito esticados, a gente não compra oscilador esticado. BVMF, dentro da nossa regra, vamos seguir lá. BVMF aqui rompeu essa resistênciazinha aqui em R$10, mas encontrou a barreira verdadeira dele a 10,20. O volume aqui aumentou um pouquinho. O papel começa a ficar, vamos botar assim, começa a ficar bonito realmente acima de 10,20. Acima de 10,20 o papel realmente fica bem interessante, tá? Fica muito interessante esse papel. E aí a gente vai passar a comprar os recuos desse papel. Uzi Minas, que foi um papel que a gente falou no gráfico de sexta-feira, no vídeo de sexta-feira, desculpe, olha.
rompeu aquele pivôzinho que a gente viu lá, o intraday, chegou aqui perto da primeiro objetivo dele, que é 11,84, né? Esticou. Agora a gente vai começar a usar os osciladores e a gente vai comprar todos os recuos até que chegue a pelo menos R$13. Esse é o nosso objetivo, entre R$13 e R$14. É aqui que a gente quer vender o papel. Não há divergência de baixa, significando que não há fraqueza do movimento, e a meu ver todos os recuos desse papel no gráfico de 60 minutos, toda vez que o oscilador entrar aqui na área de sobrevenda, a gente vai aumentar o lote de Usiminas. Eu fiz um lote aqui nessa posição a 10,50, dobrei o lote aqui a 11,15 e vou tomar até 13, R$14. O gráfico diário está mostrado aqui. E aí essa aqui pode ser então a famosa 1, né? O pivô maior, quer dizer, a grande resistência a ser vencida, indiscutivelmente é essa aqui, ó, 14,27. Se isso for vencido, é um movimento então que projeta R$28, ou seja, gente, dobrar o capital, certo? Mas vamos operando pequenininho, sem imaginar muito para frente, mas é um objetivo interessante. E aí a gente pode ir girando o dinheiro, quer dizer, quem comprou aqui a 10, 11 reais como eu comprei, quando chegar em 14 fatalmente vai botar o dinheiro no bolso e vai esperar o papel recuar e vai tomar de novo para dobrar o capital. Mas daqui para cá isso já dá 30% de alta, né, se isso acontecer. GGBR4 então, dentro da mesma visão que a gente botou no vídeo de sexta-feira, para mim acionou a entrada hoje, o stop está na mínima do candle que rompeu. Para os mais, quem prefere trabalhar com stop curto, eu prefiro, mas em fechamento. E o stop mais clássico estaria aqui na baixa desse fundo. O acionamento do pivô vai se dar a 15,14 e o objetivo desse rompimento desse pivô seria entre 22,42 e 26,96, que daria uma alta aí entre 50% a 80% de alta. Tá? CSNA3 tem uma visão parecida, como a gente viu. Ainda, a meu ver, não gerou entrada porque não rompeu ali o pivô, diferente de Gerdau, diferente de Usiminas. Certo? Vamos ver aqui os bancos. BBDC4 aqui rompeu sua linha de tendência de baixa. E aí a gente vai comprar, de repente, o recuo desse papel. Correto? Vamos comprar o recuo desse movimento. Por enquanto o papel não dá compra. Se essa aqui for realmente a onda 1, a gente não compra a onda 1. A gente pode prever até onde essa onda vai chegar. Por aqui, ó, ela pode vir até 31,50, quem sabe 33, mas o mais certo seria acabar aqui em 31, entre 30,50 e 31,50 e começar a recuar. Itaúsa, movimento bem parecido. A gente teria então que esperar olha, a importância aqui chegou perto dessa linha de tendência de baixa aqui, tá? Então, para esse movimento ser mais alto, o ideal seria que rompesse e voltasse. Mas papel que vale a pena a gente ficar de olho para quem opera curtinho. PBAS3. A gente vai olhar nos 60 minutos, que eu acho que vai ficar melhor de vocês verem o que eu estou vendo aqui. Ó. Esse movimento aqui pode ser realmente uma formação de um pivô de alta. E aí a gente vai comprar o recuo quando o oscilador ficar sobrevendido. Papéis que eu acho interessante a gente acompanhar: a América Latina Logística, o código está na tela, para quem me pediu outro dia a questão do código. Olha, é um papel que tem esse padrão, houve um rompimento de uma linha de tendência de alta, e aí o pivô de 60 minutos está aqui, houve compra nessa região aqui, olha, compra aqui, essa compra foi estopada, poderia ter sido comprado de novo aqui a 7,80. E eu acho que a entrada mais apropriada para esse papel seria o seguinte: seria a gente imaginar que a gente está comprando então, olha,
Eu vou apagar isso aqui, ó, e eu vou fazer um movimento que eu acho interessante. Quem entrou aqui, ó, pode ter sido entrado no rompimento de 8, houve uma entrada aqui no rompimento de 803, o stop está aqui abaixo de 7,90. Quem quer fazer uma entrada clássica vai fazer o que? Vai traçar um pivô como um todo aqui no 30 minutos, vai esperar que o papel volte aqui entre 8 e 7,95, o oscilador vai ficar sobrevendido, a gente vai entrar comprando com um stop bem curtinho. E aí, uma vantagem, imagina a gente pegar aqui e botar um stop de 10 ou 15 centavos e a gente está imaginando operar um papel que pode estar fazendo um movimento que vai levar a 9,77, ou seja, que vai levar a 1,60 de alta. Ou seja, você está arriscando, vamos botar 15 centavos de estoque para 1,50 de lucro. Isso dá 10 para 1. Correto? Então é um papel que eu acho interessante a gente acompanhar. Um outro papel que eu acho até interessante vocês acompanharem é Duratex. Tem um gráfico muito parecido, né? Vamos passar por 60 minutos. E aí, para quem lembra o gráfico de fibra, me parece que lembra muito fibra, tá? Uma acumulação, depois de romper a LTB, toda vez que o movimento ficou oversold, marcado pelos osciladores, as pessoas podem ter entrado comprando aqui nessa faixa de 8,45, 8,50, 8,60. O rompimento do pivô se daria com 9,32, projetando 10,18, 10,71 e 11,58, que pode levar, olha, 9,82 vai ter uma resistênciazinha aqui, né, da LTB. Porém, essa LTB pode ser rompida se o mercado virar, isso que você pode estar comprando a 1 da 1. E aí você vai operar essa onda aqui, ela se estenderia mais ou menos até aqui em cima, 11,57, vai fazer um zigue-zague a 2 para baixo. Tá aí, né? Papéis que a gente cantou aqui essa semana, fibra, correto? Então, como a gente cantou essa semana, a nossa entrada foi nessas regiões aqui, toda vez que o indicador ficou sobrevendido. Olha lá, tá? Aumentamos o lote aqui em 15 e 11 e o objetivo 16,30, 17,04. Ainda tem um objetivo aqui quase 10 acima. Como isso aqui está começando a cair, pode ser que o mercado corrija para voltar a subir. Caso corrija, a princípio toda a queda desse papel tem que ser comprada, porque ele não foi nem praticamente ele não foi nem no primeiro objetivo de FIBA ainda. Estou ajustando aqui para ficar mais certinho, tá? E ele pode vir aqui em cima, 18 pratas, gente, que é exatamente essa puta área de resistência que tem aqui, ó. Então é um papel que pode ir a 30 pratas, tá? Suzano, papel e celulose, mesmo ramo, o padrão é bem parecido. Também todo o recuo tem que ser comprado, e aí a gente usa os osciladores para comprar com risco-retorno interessante. A hipermarcas a gente usou essa técnica, tá com pivô montado. Eu utilizando essa técnica eu comprei sexta-feira 9,15, meu stop está aqui embaixo. Se romper 9,83, 85, eu aumento o lote nesse papel, tá? Um outro papel que pode ainda montar aqui um pivô de alta, mas eu acho que ainda está cedo para a gente ver, mas é interessante, né? É a Braskem. Esse papel está um pouco enrolado porque existe uma LTB aqui em cima, mas a gente pode trabalhar utilizando duas LTBs, uma mais curta e uma mais longa. A mais curta eu vou botar ela em rosa e a mais longa eu vou botar ela em vermelho, está lá marcado. E eu vou passar então para o intraday desse papel. Vou apagar aqui. Então, para que a gente compre um pivô, tem que ser, esse movimento teria que subir mais um pouco, ou seja, a Braskem teria que abrir em alta amanhã. A gente então, vamos supor que abrisse aqui 14,90, futurologia, tá? Então a gente botaria aqui um fibo nessa região aqui. E aí a gente compraria 14,90 que eu falei, né?
a gente compraria essa área de preços aqui quando o indicador ficar oversold, tá? Então, esses são os papéis que eu acho mais interessantes para a gente acompanhar, e amanhã a gente segue. O mercado segue em alta, o Ibovespa, vamos olhar os 60 minutos do Ibovespa, clara tendência altista, porém os indicadores esticaram, abrir em gap amanhã a tendência a começar a cair, corrigir, porém nessa situação gráfica, aonde todos os indicadores apontam para cima, já foi rompido o pivô e a próxima resistência está aqui em 58.500, 58.800 pontos. Se abrir nessa região, eu acho que vale a pena fazer uma venda e de repente recomprar num preço melhor. Se abrir para baixo é para seguir tomando, porque tendência de alta a gente toma todo o recuo do papel. Não se esqueçam, a tendência é sua amiga, como dizem os americanos, trend is your friend. Então, todo recuo numa tendência de alta, ele deve ser comprado. Toda a subida numa tendência de alta, ele deve ser vendido. Um papel que a gente comentou sexta-feira e que hoje tentou ir, mas acabou fechando abaixo, tá? É a nossa Telemar. Porém, não vejo nada de importante. Quem comprou aqui nessa região, eu comprei, segue tranquilo. Eu acho que um stop interessante estaria aqui nessa região de R$18, não deveria negociar abaixo de R$18, tá? Um abraço a todos e na quarta-feira a gente se encontra. Amanhã eu devo soltar um boletim que o Leonel vai enviar para todo mundo. Um abraço.